Fechou. Salve galera, beleza? Meu nome é Kevin. Esse é o primeiro episódio aqui da Zona Neutra, o episódio piloto. Na verdade, pra vocês é o primeiro episódio, pra gente já é o segundo episódio, mas a gente vai falar do mesmo tema, porque a gente teve um probleminha técnico aí na primeira gravação, então a gente tá regravando sobre o mesmo tema. Então vamos fazer aí, mas vai ser uma análise tão boa quanto a primeira, sem problema nenhum. Deixar o parceiro se apresentar. Salve pessoal, Alex aqui. Vamos aí para segunda gravação, oficialmente a primeira, mas entre mortos e feridos o assunto vai ser discorrido da melhor forma possível, de uma forma que todos entendam, de forma descontraída, mas que também leve à reflexão e que cada um busque conhecimento. Perfeito. Então, gente, o projeto é basicamente a gente vai trazer alguma notícia, em regra jurídica, alguma decisão do STF, do STJ ou alguma outra instituição aí que é importante para as questões jurídicas, porém pode ser que acabe esbarrando em outras áreas, como uma área política, o nosso foco principal vai ser mais uma área criminal, às vezes civil, mas aí pode esbarrar em outras áreas, como direito administrativo, direito constitucional e assim por diante, tá? Então, vai ser realmente um bate-papo. De primeiro momento, vamos ser eu e o Alex sempre debatendo, dando nossa opinião, sempre tentando ser o mais técnico possível com relação à nossa opinião. E é isso. Bora pro primeiro tema, Alex? Ora, só valendo ressaltar que cada um aqui tem sua opinião política e nem por isso a gente não está querendo idealizar ninguém. A intenção aqui do bate-papo é fazer com que vocês tomem suas próprias posições também, não apenas seguir o que é dito pela mídia, jornais ou até por podcasts, como a gente está fazendo aqui. Exato, ainda mais essa mídia, né, de hoje em dia. A gente está gravando no dia 24/12, foi acho que ontem ou antes de ontem que aconteceu o caso da Choquei, né? Acho que, não sei se você está por dentro, Alex, acho que é uma matéria interessante para a gente discutir em episódio futuro sobre a responsabilização de alguma página que fez o que ela fez. Vi por alto a chamada da notícia, mas ao decorrer do episódio aqui a gente vai justamente tratar sobre esse tema. Nosso tema vem voltado para uma decisão do STF que veio no dia 29/11, está um tanto quanto recente, sobre a responsabilização dos veículos de imprensa de acordo com aquilo que os entrevistados eles dão na matéria, a responsabilização do veículo de imprensa. Exato, é uma decisão aí do STF, é de um processo que ele já estava correndo há muitos anos. Ele teve uma decisão do STJ, depois foi para o STF, que o relator foi o ministro... Em 2021 a decisão Marco Aurélio. Do ministro Marco Aurélio, ele teve Já uma aposentado. decisão, já aposentado, ele teve uma decisão, porém, quando foi para plenário... Galera, quando uma decisão vai para plenário, quer dizer que vão ser os 11 ministros que vão julgar. Inclusive, esse projeto de lei que está em tramitação já foi aprovado no Senado e está aguardando votação na Câmara sobre limitação dos poderes do STF, é justamente com relação a esse tipo de decisão. Decisões importantes, ao invés de um único ministro votar uma decisão tão importante, ela obrigatoriamente teria que ir para plenário, que é quando os 11 estão ali para fazer a votação, tá? Mas não é o assunto de hoje, mas dando continuidade, o que acontece? Esse tipo de decisão, ela influencia muito a questão da liberdade de imprensa, né? Porque, querendo ou não, é uma forma coercitiva de você controlar o que a pessoa vai transmitir ou não, né? A pessoa fica por conta de uma insegurança se vai dar um processo ou se não vai dar, se ela vai ter que pagar uma multa ou não. E aí o que acontece? Não ficou claro exatamente porque foi a imprensa que vai ter que pagar a multa, né? Então vamos supor, são vários jornalistas, eles ficam o dia inteiro atrás de alguma matéria para conseguir noticiar, tem que ficar sempre ligado 24 horas para ver se tem alguma bomba e ser o primeiro a transmitir. Então o que acontece? O jornalista ele vai ficar extremamente receoso porque, mesmo que não seja ele que vai pagar a multa, vai ser a imprensa, você pode ter certeza que a imprensa não vai manter aquele repórter no quadro de funcionários se ele foi responsável da imprensa da instituição ter tido que pagar uma multa, ainda mais se for uma multa aí de valores bem altos, né? Se a gente está falando de uma multa para uma imprensa, então com certeza vai ser uma multa aí de
de 5 ou 6 dígitos para que seja disciplinar, né, que fala a multa. Alguma consideração, Alex? Não, é exatamente isso, não é meio a gente poderia colocar como uma forma de controle, digamos assim, porque por mais que se a gente possa avaliar e realmente, não é a intenção controlar o que vai ser dito ou o que não vai ser dito, mas concordem comigo, a partir do momento que você coloca empecilhos num meio de imprensa para que ele possa divulgar a notícia simplesmente para conhecimento da população, você começa a dificultar, a colocar obstáculos. Você cria um controle, um certo regramento indireto em cima do que vai acontecer. Então principalmente no nosso regime que é capitalismo, que é capitalista, quer dizer, perdão, o mundo inteiro rege praticamente pelo capitalismo, onde você vai colocar mais empecilhos num veículo de imprensa que depende dos ganhos para poder se manter, vai ficar inviável alguns tipos de matérias e automaticamente você começa a podar mais ou menos os assuntos, os assuntos ou os tipos de pessoas que vão ser entrevistadas. Então você acaba criando uma limitação indireta. Exato. Então, isso foi só uma prévia foi só uma pincelada geral do como isso influencia essa decisão. Antes de entrar no assunto, eu acho que vale muito a pena, Alex, a título de conhecimento, porque às vezes a gente vê uma decisão da STF e muitas vezes fica achando que não, a instituição é isso, a instituição é tal coisa, mas discordando ou concordando com das decisões que vêm do STF, querendo ou não, ela faz parte dos 3 poderes, que é uma característica do Estado democrático aqui que o Brasil adota. Então, querendo ou não, uma instituição que deve existir, até mesmo que, por exemplo, num cenário onde o executivo começa a emitir decretos, portarias totalmente fora da sua competência, ou até mesmo várias vezes o Congresso aprova uma lei que vai contra o texto da Constituição, é justamente o STF que vai fazer esse controle, vai fazer esse peso e contrapeso aí entre os poderes. Mas, a título de conhecimento, eu acho que vale a pena a gente mencionar quem que votou a favor e quem votou contra essa decisão, só para que a gente consiga disseminar mais sobre, porque às vezes a gente vê muita discussão sobre impeachment de ministro do STF. Até hoje nunca aconteceu, porém eu acho que vale a pena porque a pessoa consegue se posicionar melhor sobre se é a favor ou não de tal impeachment a partir de decisões dos ministros. Eu acho que pelo histórico de decisões dos ministros, você consegue traçar um histórico para ver se é um ministro responsável, se é um ministro somente responsável que só dá canetada, né? Então, bom, a decisão foi aprovada, como eu disse, em plenário, então os 11 ministros votam, foi 9-2. Os 9 ministros que votaram a favor foram o ministro Nunes Marques, que foi inclusive indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, que já tem um histórico aí de várias decisões um pouco controversas, que foi indicado pelo Michel Temer. Temos o Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, que é aposentado, Gilmar Mendes, e Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da época da decisão. Não sei se ele ainda é atualmente. Bom, agora você me pegou. Então, na época da decisão ele era o presidente. A ministra Carmen Lúcia. E em sentido diverso foi o ministro Marco Aurélio, que já está aposentado, inclusive o Marco Aurélio, que foi o relator, e a ministra Rosa Weber, que também é aposentada. Então, o que acontece? Inclusive, como a gente falou, o relator, para quem não sabe, para quem não é do mundo jurídico, quando a gente fala de relator, antes da decisão ir para a turma, para ir para o plenário, que é onde a turma vota, passa pelo relator. O relator é um ministro só que vai fazer a decisão, e aí ele meio que dá o parecer dele. Ele fala, olha, eu acho que é procedente por tal motivo, eu acho que é improcedente por tal motivo. Isso não funciona, isso não é somente no STF. Quando a gente está falando aí numa questão de um órgão colegiado, como os tribunais regionais ou até mesmo o Tribunal Superior, sempre vai passar pelo relator, e da decisão do relator você pode apresentar o recurso, que é o agravo interno, que é para decisões monocráticas, e aí sobe para ser decidido colegiadamente, tá? Bom, feito esse adendo, só para o pessoal se contextualizar,
o ministro, o ministro Marco Aurélio, que tinha sido relator, pegou o que ele, junto com a Rosa Weber, que foram os dois que votaram contra, entenderam. Eles falaram, olha, não vejo que tem que ter responsabilização se a veiculação foi ausente de alguma opinião de quem estava transmitindo. Então vamos supor, o Alex tem uma imprensa, tem uma rádio, e aí ele fala, olha, o atual presidente, o entrevistado fala, olha, não, porque o atual presidente fez isso, isso e aquilo. Ele simplesmente transcreve o que o entrevistado falou e publica. Isso é uma coisa. Mas agora, se o Alex emite a opinião dele junto com a fala do entrevistado, e aí sim os ministros entendem que ele deveria ser responsabilizado. Caso contrário, se ele simplesmente pegou o que o entrevistado disse e passou para a população, isso não teria que ter responsabilização. Porém, os 9 votos que foram a favor entenderam o contrário e entendem que tem que ser responsabilizado independente dessa questão de teve opinião ou não. Alguma consideração? É justamente aí que começa o perigo, a gente pode assim dizer, né? Porque a partir do momento que, por exemplo, no caso do ministro Marco Aurélio, quando fez o voto, o parecer, e se não me engano a decisão de 2021, só para contextualizar, era uma matéria, foi analisado um caso de 95, onde um deputado estava sendo supostamente acusado de um atentado em 66. Foi uma entrevista, não lembro se foi ao vivo ou se foi gravada, que foi veiculada pelo Globo, onde a pessoa, o declarante, estava acusando esse deputado desse suposto ataque. Nessa votação, entendeu-se na discussão que não seria cabível a responsabilidade do veículo de imprensa, justamente porque o veículo de imprensa, a função dele é noticiar, dar publicidade aos fatos, ao ocorrido, né? E justamente, considerável, acho que tanto eu quanto o Kevin vai concordar, que foi uma decisão assertiva. O meio ali de imprensa, ele está noticiando, ele está passando à população, dando conhecimento, a publicidade dos fatos, como eu acabei de dizer. Aí quando você pega uma decisão do STF que reabre essa votação, que já havia ocorrido um certo entendimento, e entra novamente um entendimento diverso, que agora simplesmente os veículos de imprensa devem ser responsabilizados por aquilo que dizem, começa a colocar em contradição e dá com uma certa insegurança jurídica. Porque você tem um entendimento de uma coisa e de repente você passa a ter outra. A gente pode até exemplificar isso como a prisão num processo penal. A prisão, o início do cumprimento da pena é após transitado em segunda instância ou somente transitado em julgado? Quando sai uma decisão em segunda instância, o réu ele já passa a cumprir a pena ou não, somente após o trânsito em julgado? Isso dando esse exemplo porque a gente, nos últimos 15, 20 anos, que digamos que no fato de política é uma história recente, já houveram 3 ou 4 discernimentos que ora é entendido que é viável a prisão em segunda instância, a prisão a partir da decisão em segunda instância, assim como vira e mexe muda novamente, como é o fato que atualmente é o que se é adotado pelo STF, que é cabível com o início do cumprimento de pena apenas após o trânsito em julgado. Então a gente está num momento onde muito se cria especulações, onde não deixa muito claro o que vai ser executado. Ora pode, ora não pode. Supostamente cria-se aí uma bagunça jurídica, porque os operadores do direito não vão saber o que deve seguir, qual o tom da música que a gente deve dançar. Exato. Então, até mesmo antes de a gente entrar até nessa questão da insegurança jurídica, queria só dar uma pincelada na questão histórica, né? O que acontece? A nossa Constituição de 88, ela veio posterior a um período aí de um regime militar, uma ditadura, né? Houve um golpe militar em 64. E o que acontece? Tem que tomar extremo cuidado, porque um dos fatores que foi extremamente importante para que o golpe militar tenha sido instaurado naquela época foi a própria mídia auxiliando o golpe. Então o que acontece? A gente tem, gente, é só pesquisar, tá? A gente vai ter a própria matéria do O Globo, na história da Globo, eles falando, olha, a gente realmente ajudou, não só a gente, como
outros veículos extremamente importantes da época. Então, o que acontece? Muitas vezes você vê a própria mídia aplaudindo decisões extremamente, na minha opinião, antidemocráticas, porque, querendo ou não, o trabalho da imprensa é uma das características de um Estado democrático, porque que nem, por exemplo, a gente pega na China, ou até mesmo na Coreia do Norte, que a gente pode falar que não são democracias, por assim dizer, se é que eu ainda posso falar isso. E o que acontece? Lá você pode ter certeza que não vai ter uma veiculação de imprensa livre, entendeu? Lá não vai ser que o pessoal coloca o que quer. E eu não estou falando que, não, pode colocar qualquer tipo de discurso sem qualquer tipo de consequência. Não é isso. Mas é que eu estou falando uma questão no sentido tomar extremo cuidado quando envolve a questão política das decisões judiciais, né? Então, o que acontece? Em 64, a gente tem a própria Globo admitindo que ajudou o regime militar a ser instaurado, e, consequentemente, você vê que a mídia não é uma instituição tão confiável, né? Porque, às vezes, pelo fato das pessoas justamente não saberem desse fato, às vezes acaba repetindo a própria história. Então, até mesmo decisões atuais que claramente cerceiam o próprio direito deles, eles aplaudem, achando que não é com eles, achando que é com o vizinho, e na verdade eles estão fazendo a própria forca. É bem isso mesmo. A partir do momento que. É aquele velho discurso, enquanto eu tô do lado que ganha, eu tô aplaudindo, mas o cuidado que a gente tem que ter justamente nesse tipo de jogo, digamos assim, com esse tipo de atitudes, que uma hora esse jogo vai virar. Você não vai ficar do lado vencedor o tempo todo. Tá? A lei vale tanto para A quanto para B. Então, a partir do momento que a legislação coloca esse tipo de limitações, esse tipo de lacunas na legislação, onde pode ser interpretado a bel prazer, fica perigoso. Então, o que pode te beneficiar hoje, quando mudar o entendimento da cabeça de quem está no legislativo, quem está no executivo, quem está no judiciário, isso pode virar contra você. Então, o que você apoia hoje pode não ser o que você vai estar apoiando amanhã. Isso pode virar contra você facilmente. Exato. Então, bom, só queria fazer esse adendo para vocês verem que às vezes a história não é nem tão nova assim, tá? Às vezes é uma notícia velha que já tá se repetindo aí. A próxima coisa que eu gostaria de comentar é com relação a nossa Constituição, né? Óbvio. Para quem não sabe, a Constituição ela é a base de todo o nosso direito. Inclusive, vamos supor, como eu falei, o Congresso ele emite alguma lei que vai contra essa Constituição que está aqui embaixo na base. Há institutos como o controle direto de constitucionalidade, para fazer o controle da constitucionalidade do texto, né? Os textos infraconstitucionais, eles devem seguir essa base aqui. E o que acontece? A gente vai ter alguns artigos do própria Constituição garantindo o direito de imprensa, de manifestação do pensamento. Vou só citar alguns, tá? Os mais importantes. No artigo 5º, alguns incisos. O inciso o 4, o 5, o 9 e o 10, tá? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, perfeito. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Ou seja, na próxima Constituição, em nenhum momento é dito que a pessoa que transmitiu algo ou falou algo vai ser não vai ter consequências por que a pessoa disse. Em nenhum momento, nem mesmo na Constituição, acabei de ler, é assegurado o direito de resposta e é assegurado o direito de uma indenização com relação ao dano sofrido pela pessoa, certo? Então, só queria pontuar isso porque às vezes a pessoa acha que, não, a partir de agora, a partir da decisão do STF, é que alguém vai ser responsabilizado. Não, não é isso. As pessoas já eram responsabilizadas antes, mas geralmente era quem falava, não quem estava transmitindo. Só reforçando, inclusive no artigo 220 da própria Constituição, ele fala exatamente sobre a liberdade de imprensa. Sobre que ele vai ter justamente a liberdade para poder trabalhar, para poder noticiar os fatos. Então, é isso que a gente está debatendo aqui hoje, quando a nossa própria Constituição fala um assunto e um entendimento vem trazendo uma opinião diversa. Porque é justamente como o Kevin falou, você tem a liberdade de falar.
Agora, se você cometeu um crime ou você expressou uma opinião, aí sim você deve ser responsabilizado. A gente não está discordando da súmula, da decisão do STF. A gente está discordando do fato que ela foi incluída, do fato que ela, da forma que ela foi exposta, e justamente por ela não trazer clareza do que é essa, até quando vai essa responsabilidade. Ela está simplesmente no fato de transmitir, ou seria o mais correto, como nós concordamos aqui, que seria ela opinar sobre o assunto? Exato. Então, só a título de curiosidade também, saindo um pouco da Constituição, indo para uma questão infraconstitucional, a gente já tem uma lei que fala com relação à imprensa, tá? É a lei, para quem quiser procurar, é a lei 5.250 de 67, tá? É a lei da imprensa, só colocar esse nome que já vai aparecer, e ali você vai ver vários artigos, várias questões, inclusive previsão de pena de privativa de liberdade, tá? Aqui no Brasil não tem pena de morte, nem pena de tortura, consequentemente, a pena mais grave que você vai ter para algum delito cometido vai ser alguma pena privativa de liberdade. Ou seja, a lei já prevê a pena mais grave que a gente possui no nosso ordenamento para questões de imprensa, tá? Aí as penas variam, às vezes de meses até anos. Por que eu estou falando dessa lei? Ela atualmente não se encontra revogada expressamente, tá? Mas se a gente for ver uma questão constitucional, porque, gente, se atentar à data da lei, a lei é de 67, tá? Ou seja, o regime militar foi instituído em 64, 3 anos depois surgiu essa lei. Obviamente que vai ter um viés ali ditatorial por conta do regime que estava na época. Então, o que acontece? A gente vai ter essa lei que fala sobre a imprensa, sobre pena privativa de liberdade para alguns crimes sobre a imprensa. E numa visão constitucional, que a Constituição veio em 88, ela está tacitamente revogada, pelo menos eu achava, né? Mas pelo visto essa decisão aí recente do STF chegou bem próximo aí dessa lei que, mais uma vez, foi promulgada aí na época do regime militar. De boa. Então, gente, aqui um dos nossos principais objetivos é também fazer alguns questionamentos para melhorar realmente a questão, um ponto crítico, um pensamento crítico de quem está nos ouvindo, porque às vezes a pessoa se quer saber das informações ou se sabia, não sabia como questioná-las, né? O que acontece? Eu queria saber como que vai funcionar a partir de agora essa decisão, porque a gente teve aí um recente livro sendo publicado pelo deputado federal André Janones. E o que acontece? Esse livro, ele se chama Janonismo Cultural. Tá? Esse livro ele fez uma coletânea de várias fake news que ele usou e ele propagou ao longo da eleição anterior, de 2022. E ele agradece, inclusive, se vocês procurarem na Amazon, por exemplo, a sinopse dele, o resuminho, no final ele agradece o ódio das pessoas, ou seja, ele inflamava o ódio das pessoas por meio de fake news. E aí eu queria saber como que funciona quando tem fake news sendo ditas por meio do livro, porque a gente já viu aí na decisão que o entrevistado que falar alguma mentira que na época era sabidamente mentira, a imprensa se responsabiliza. E aí a minha dúvida, a editora que autoriza a publicação desse livro, ela também vai se responsabilizar assim como a imprensa? Outra coisa, a gente tem a questão de... A gente vai entrar até num assunto um pouco mais delicado que tem que ser discutido, que é com relação ao quê? O risco dessa lei não é questão de não. Se a pessoa falou mentira, ela tem que ser responsabilizada, e ainda mais se a imprensa sabia que era mentira e continuou compartilhando essa mentira como se fosse verdade, realmente, eu particularmente concordo que ela tem que ser responsabilizada. Onde que está o risco desse tipo de decisão? É que, às vezes, as decisões, não é incomum que aconteça, que as decisões do STF, elas sejam de um viés extremamente político. Então, o que acontece? Vai ter vai ter
Vai ter uma notícia do Estado, da Folha do Estado. Vai ter uma notícia da Folha do Estado. Inclusive, Alex, tudo que a gente está falando aqui, questão de notícia, de decisão, tudo, a gente vai colocar tudo na descrição do Sim, sim, YouTube, né? Porque. Hã? justamente para o pessoal poder, para vocês poderem acompanhar, né? Que é, Isso. a gente não está tirando ideias de vozes da nossa cabeça aqui. É tudo, Às por vezes incrível que sim, pareça, a mas gente leu bastante, viu? sim. E, inclusive, a gente vai colocar o link, a gente vai fazer alguns cortes para colocar no TikTok e no Instagram, então não vai dar para colocar os links dessas plataformas, então quem tiver interesse de pesquisar para saber de onde a gente tirou as coisas, entre no YouTube para assistir o vídeo completo, inclusive, que eu acho que vai ser muito bom. E pega os links na descrição, tá? Então, tá, só para continuar, o que acontece? Tem uma notícia da Folha do Estado, o link vai estar na descrição também. O que acontece? A chamada da notícia é a sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira. Tá? O que acontece? Acho que muita gente vai se lembrar, quem não lembra, aconteceu isso. Perto das eleições, ou já nas eleições, começou a surgir a seguinte notícia: 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, com o governo Bolsonaro. O que acontece, gente? Realmente houve uma pesquisa com relação a isso e houve esse resultado da pesquisa, tá? Mas o importante é saber como essa pesquisa foi feita. O instituto que fez essa pesquisa, a instituição que fez essa pesquisa, fez o seguinte: se eu não me engano, foram 10 a 12 mil pessoas perguntadas, tá? E aí eles fazem. Sempre quando vocês verem essa pesquisa, 33 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, gente, são números estimativos. Eles não, nenhum instituto, nenhuma instituição vai chegar em tantas milhões de pessoas e ficar perguntando para ela como que ela tá. Não. Eles fazem simplesmente uma proporção. Se 10 mil pessoas, 12 mil pessoas de tal região falou, então é isso, é tantas pessoas. Então, por aí é um número estimado. Bom, feita essa ressalva, como que eles fizeram? Eles chegavam nas pessoas ali daquela região e faziam a seguinte pergunta: ao longo de toda a pandemia, teve algum único dia que vocês deixaram de fazer uma refeição porque não tinham dinheiro para comprar? Gente, olha a pergunta. Vale lembrar que durante a pandemia teve aquela discussão sobre se podia trabalhar ou não. Muita gente tinha o próprio comércio, tinham comércios autônomos, que foram obrigados a fechar a porta. Mais uma vez, não por uma decisão federal. Teve uma decisão do STF falando que os próprios estados poderiam tomar as decisões sobre lockdown ou não. Sendo que, às vezes, o governo de São Paulo decretava lockdown e o governo ali do Rio de Janeiro estava sem lockdown, ou vice-versa. Então, cada estado decretou lockdown ou não. O lockdown impediu das pessoas trabalhar. Consequentemente, quem tirava seu sustento daquele comércio, ficou 3, 4, 5, 6, 7 meses sem trabalhar, obviamente vai faltar dinheiro uma hora. Aí alguém faz a pergunta: algum desses dias você ficou sem fazer uma refeição ou ficou sem comer no dia porque faltou dinheiro? Gente, é óbvio que esse número vai ser grande. Tá? Então não é relacionado porque foi uma má gestão do governo, pode ter tido seus excessos e suas faltas, isso com certeza, como qualquer governo teve, como esse governo atual, como esse governo anterior, normal de qualquer governo. Mas o que acontece? Esse número foi simplesmente irreal. Entendeu? Você falar que tinha 33 milhões de pessoas passando fome, induz o quê? Uma pessoa que só lê a chamada da notícia, ou até mesmo... Gente, o que acontece? Foi o que eu falei. Os famosos, os influencers que ficaram compartilhando várias vezes isso, entendeu? A gente vai ter um Felipe Neto da vida falando que tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Ele vai ser responsabilizado também? Entendeu? Os influencers que compartilham essa mentira antes de ver o estudo. Gente, não tô falando... Olha, não tem problema você compartilhar o estudo que foi feito, mas seja sincero, tenha lealdade, tem integridade também, fazer se você for passar a notícia, que seja ela inteira. Fala, olha, gente, não eram 33 milhões de pessoas passando fome. A pesquisa feita era com a pergunta: em algum momento dessa pandemia, teve algum dia que você não comeu por conta de falta de dinheiro? Ponto. Você vai ver que vai ter uma grande diferença com relação à percepção das pessoas que simplesmente ouvem a notícia e não vão procurar, que é a maioria da população brasileira. Então o que acontece? A gente vai ter uma notícia dessa pós-eleição falando justamente isso, sobre essa mentira.
Vou colocar o link para vocês verem, mas aí eu pergunto, quem vai ser responsabilizado com relação a isso? Olha a importância que isso faz. Isso influencia nas eleições, gente. Mais uma vez, as eleições também é um instituto extremamente importante para o Estado democrático. É ali que o povo exerce o poder de povo para colocar ali seus representantes. Então aí a gente vê uma notícia dessa. Gente, isso é um tapa na cara da população. Como assim é uma mentira? Quantas pessoas falaram várias vezes essa mentira até virar verdade? Entendeu? E aí eu te pergunto, qual é a responsabilização dessas pessoas? É Vai ser só pro lado? exatamente isso que não fica claro, né? Por isso justamente a indignação que fica na sociedade quando a gente vê uma notícia dessa sendo propagada. O problema em si não é a notícia. O problema, se a gente for levar em consideração principalmente esse ponto que o Kevin levantou agora, a gente vai pensar no quê? Foi uma pesquisa, querendo ou não, enviesada, porque a pergunta foi moldada de uma forma a levar a resposta que aquela pesquisa queria levantar, e essa pesquisa foi divulgada para frente. Não foi divulgada de forma completa, porque realmente não interessava, digamos assim, como ela foi executada, o como foi a fundo, como foi praticada e qual foi a pergunta levantada, e simplesmente foi jogada ao vento, digamos assim, e propagada. E nisso foi espalhada, como sabidamente, como o Kevin comentou. Infelizmente, a nossa população não tem costume de ler, não tem o costume de correr atrás do que acontece, e principalmente como ele levantou das eleições. Ninguém lembra do que votou anteriormente. Isso eu me incluo no meio que até pouco tempo também não fazia isso. Então você não tem o costume de pegar um plano de governo para você saber no que você está fazendo, ou você saber o que você está votando. Então, infelizmente, no Brasil, justamente por a gente ter esse, como eu posso dizer, essa forma leiga das pessoas levarem a questão política, fica muito fácil de usar o povo, digamos assim, como massa de manobra. Porque a partir do momento que a população em geral, ou em sua grande maioria, não pesquisa, não vai atrás de saber das fontes, convenhamos que fica muito mais fácil de se manipular essas questões. E é justamente sobre isso o nosso tema hoje. A gente falar sobre as formas que são utilizadas de meios de transmissão para saber como é que vai ser responsabilizado. Então, a partir do momento que você coloca uma decisão e pensa em responsabilizar um meio de imprensa, tá, mas para começar, vamos definir o que vai ser, como vai ser essa responsabilização, como vai ser compartilhada essa responsabilização, tanto por aquele que dá o depoimento ou a entrevista, no caso, questão da imprensa, quanto para o meio de imprensa. O porquê que ele vai ser responsabilizado? Qual foi o crivo, qual foi o caráter que foi analisado para ele poder ser responsabilizado? Então é esse o ponto que a gente quer chegar. E nisso a gente não está querendo ser sensacionalista. Ah, isso quer dizer então que essa decisão ela vem como um meio de censura. Pronto, chegamos na palavra. Isso vai ser a censura propriamente dita. Não quer dizer. Como o Kevin já comentou, e eu reforço aqui agora, a decisão do STF é uma decisão boa de responsabilizar aquilo que é apoiado, onde é sabidamente uma inverdade. Só que o problema que a gente tem nessa decisão é a falta de parametrização, a falta de definir que vai ser abordado como crime. O que vai ser abordado como responsabilidade civil, responsabilidade jurídica. O que vai ser ali a fundamentação base para poder definir se esse veículo de imprensa ele vai ser responsabilizado juntamente com a pessoa que declarou. Então, esse é justamente o perigo dessa decisão e é isso que a gente está querendo abordar hoje. Então, é mais ou menos isso que a gente lançar esse assunto de censura. O que você acha disso, Kevin? Você acha que é uma censura propriamente dita? Ah, com certeza. Tanto quanto a água é molhada, o céu é azul. Isso é claro. Isso não tenho nem dúvidas. E aí, por que eu tô falando isso? Como o Alex fez um comentário antes sobre a decisão de ser preso até o trânsito julgado, ou ser preso após segunda instância. Gente, na Constituição, como eu falei, a Constituição é a base de todo ordenamento jurídico. Qualquer lei que vai contrário a ela é revogada. Ponto. Essa é a regra. Então, o que acontece? Na Constituição fala que
só vai ser cumprida a pena após o trânsito do julgado da sentença condenatória. Perfeito, a Constituição está falando isso. Em 2009, a gente vai ter o STF fazendo uma decisão falando se pode ou não pode. Em 2016 ela vai ser alterada, em 2019 vai ser alterada novamente. E em 2021, se eu não me engano, ela é alterada novamente. Gente, presta atenção, só perceber quais são os momentos que tem essas decisões. São em momentos importantes politicamente, certo? Então a gente vai ter o quê? Em 2016 vão ter várias prisões com relação à Lava Jato. A Lava Jato está fazendo prisões em massa de pessoas extremamente poderosas, em regra, pessoas que vão recorrer até o STF, que pode demorar 2, 3, 4, 5 anos para sair o julgamento, ou igual o caso do Lula, que demorou 10. Bom, mas não vou entrar no mérito. Então, o que acontece? Você vê que são decisões extremamente políticas. E aí vem a indagação. Esse processo que a gente está falando, essa decisão, por que ela foi julgada justamente agora? A gente vai ter um chefe do executivo, um presidente da república, falando diversas vezes sobre regulamentação da mídia. A gente já teve a tentativa de uma PL, um projeto de lei, no Congresso, com relação a fake news. Não foi aprovada. E aí o STF faz essa decisão justamente nesse ponto, entendeu? Nesse ano. Estranho, não estou fazendo suposição, mas me chego a questionar. Por quê? Porque agora nesse ano que tem um chefe do executivo que fala sobre regulamentar a mídia? Entendeu? Então aí, esse que tá o problema. É uma lei que pode ser boa? Pode. Mas já começa aqui. Se é uma lei que, inclusive, mais uma vez, até um tópico, um assunto interessante para um futuro vídeo, se tem algum direito que é absoluto. Já há várias discussões aí nos meios acadêmicos sobre se tem algum direito absoluto. O direito de imprensa não é absoluto. Isso já é claro. A própria Constituição fala que, com relação ao direito à intimidade, por exemplo, um repórter não pode chegar numa casa, ainda que uma pessoa famosa, ainda que ela tenha o direito à intimidade dela um pouco menor do que uma pessoa comum, por exemplo, uma pessoa pública, o fotógrafo não pode chegar na casa dessa pessoa, pegar uma janela e tirar foto dessa pessoa num momento íntimo. Não pode. Por quê? O direito da imprensa, em detrimento do direito da intimidade, ele é mais fraco. Então o direito da intimidade é superior. Então por aí você já vê que ele é limitado. Mas aí o que acontece? Quando a gente vai falar com relação a uma decisão do STF que vai delimitar qual que é esse poder fundamental, entendeu? Eu vejo que não é cabível. Não é a instituição competente para fazer esse tipo de coisa. Para começo de conversa. Então, tem que ser uma lei, se for realmente vontade do povo. Por quê? Nenhum dos ministros do STF, pelo menos diretamente, foi eleito pelo povo. Entendeu? Então, os 11 ali não estão fazendo o interesse do povo, em regra. Então, se for para ter regulamentação ou não, se é isso que o povo quer, quem tem que fazer é a Casa do Povo, que é o Congresso. E aí, na Casa do Povo, com a elaboração de lei, de artigos, entendeu? É que você vai ter uma maior parametrização sobre o que é e o que não é. Ponto. Então, deixo aí meu total desgosto com essa decisão. Justamente por isso, sou mais na decisão dos outros dois votos, do Marco Aurélio e também da Rosa Weber, que foram contra, e tem lá a fundamentação deles. Sou mais nessa linha de raciocínio. Porém, tá aí já essa decisão dada. Passando aí meio que para as considerações finais, até entendo o desconforto total do meu colega, mas acho que a gente diria assim, a gente não quer dizer que todas as decisões estão sendo tomadas voltadas para o lado negativo da coisa. A gente entende que muitas das vezes com boas tentativas que acabam acontecendo os erros. Não estamos querendo dizer que é mal intencionado, apesar dele discordar claramente ali pela cara dele. Mas o que acontece? Vai se criando um cenário onde a gente está criando como uma bomba, digamos assim. Eu não vou falar, a gente não está debatendo esquerda, direita, apoiando Lula, Bolsonaro ou algo do tipo. Porque até se a gente for botar na ponta da balança em questão de responsabilidade de mídia, se a gente for pegar na época da pandemia, Bolsonaro desmentindo vacinas e outras coisas, a gente pode até questionar isso também sobre o fato de verdade ou inverdade, o que foi publicado ou não. Mas, de fato, vamos voltar para a receita da bomba, ou a receita de desastre. Um dos legados aqui que a gente pode pegar, que
que o governo Bolsonaro deixou foi a lei de número 10.046 de 2019, salvo engano. O que acontece nessa lei? Ela coloca justamente que a propriedade de todos os dados gerados, elas são propriedade do governo, não são mais propriedade do civil, propriamente dito, digamos assim. Então, o que acontece? Em países bem subdesenvolvidos, bem desenvolvidos, digamos assim, a gente vai pegar o quê? Onde os dados gerais da pessoa, identificação, meios de reconhecimento em geral, eles são propriedades da própria pessoa. Onde a gente tem esses exemplos onde os dados gerais da pessoa são propriedade do governo? Você vai pegar a China, Rússia, Coreia do Norte. Qual que é o perigo disso? Não estamos falando desse caso isolado, mas raciocina comigo que vocês vão chegar lá. O perigo está justamente nisso. Se a gente pega, por exemplo, onde os dados pessoais da pessoa são de propriedade do governo, vamos supor aí no seu aparelho no celular você tem aquele aplicativo gov.br, meu INSS, dados, aplicativos governamentais que coletam dados. Nessa legislação, qual que é o perigo? Eu estou querendo dizer que a coleta de dados é um problema? Não. O problema é justamente que não foi definido, não foi parametrizado como esses dados podem ser coletados. A partir do momento que você não coloca isso, esse é o perigo. Então você pega essa legislação de 2019 do governo que o Bolsonaro assinou. Você pega essa decisão do STF, onde não é parametrizado o que é a responsabilidade, a que ponto, como vai ser responsabilizado os veículos de imprensa. E até como o Kevin disse sobre a PL das fake news, foi proposto agora novamente, foi a pedido do governo Lula, se não me engano essa semana ou semana passada, saiu novamente, onde ele pede agora eu não vou lembrar o nome do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Isso, onde ele pede para que seja incluso novamente a votação da PL das fake news. E, inclusive, foi dito favoravelmente por ele que ele vai tentar novamente colocar esse assunto em votação em 2024. Você então vai ver várias emendas sendo soltas aí de quase um bilhão de reais para ver se agora vai ser aprovado. Para título de curiosidade, essas emendas parlamentares, se eu não me engano o nome completo, é o antigo orçamento secreto que o antigo governo foi exaustivamente acusado de usar, tal. Então sempre que vocês verem esse nome, que o governo liberou emendas parlamentares, acho que é esse nome, é sempre com relação a esse orçamento secreto, tá? E aí, geralmente quando vai fazer alguma decisão importante, vocês vão ver que é quando tem a maior distribuição desse presentinho aí para os deputados e senadores, às vezes. Então, é exatamente isso. É o problema de tudo isso onde a gente vai chegar, que é o foco dessa conversa de hoje, é justamente isso, é a falta de definir os conceitos, definir os limites. O que pode ser usado e o que não pode ser usado. Então a gente pega esse PL 10.046, PL não, porque já foi decretado, já virou um decreto-lei. 10.046 de 2019, a gente pega esse entendimento do STF agora falando sobre a responsabilização dos meios de imprensa, e você pega possivelmente uma aprovação de uma PL das fake news, o que a gente criou aí com esses três? A gente criou um projeto de regulamentação social. O que precisa? A gente está querendo falar que isso vai acontecer censura? Não, a gente não está querendo dizer que isso vai acontecer. Mas o que a gente precisa? A gente tem, se for aprovada essa PL das fake news, você tem todo um cenário para que aconteça um desastre. Você tem um cenário pré-moldado onde você vai precisar do quê? Só de um maluco, digamos assim. Você vai precisar de um Xi Jinping, um Putin. Você só vai precisar de alguém que entenda seu bel prazer, já que não foram definidos limites, não foram definidos parâmetros para como se vai ser utilizado, tanto coleta de dados, responsabilização de mídia e responsabilização social pelas empresas de veículo social, como é a PL das fake news, para determinar parâmetros nas redes sociais do que pode ser postado e até onde vai a responsabilidade da rede social em si, não somente pelo usuário. Você tem um projetinho, você tem um óvulo, tá aqui, pega. Agora o que você vai fazer
tá a seu bel prazer. Então, não quer dizer que a gente está querendo falar que, nossa, isso amanhã começa a censura no Brasil. Não, não é isso. Mas é justamente essa junção desses três fatores que pode resultar num desastre muito grande. Desenha-se um cenário onde o desastre é simplesmente só vai faltar uma ação, vai faltar só o start, digamos assim, o pontapé inicial. Isso. E também com relação a. Bom, o que o Alex está falando é um ponto de vista, eu acho que até inocente, esperando. Não inocente porque não sabe, mas tipo, com a esperança de que as instituições que, em regra, deveriam proteger nosso ordenamento jurídico sejam justas. Mas quando a gente faz a afirmação de que a gente não sabe quais que são os parâmetros, bom, olhando o histórico de decisões dos ministros, ainda mais desde 2019 para cá, a gente já sabe mais ou menos o parâmetro sobre como que vai rolar, se vai ter condenação ou não, e que tipo de matéria vai ser condenada e qual tipo que não. Porém, a gente prefere pensar no cenário mais otimista, em que seja realmente para todo mundo o funcionamento dessa decisão. Inclusive, eu pensando agora, eu lembrei o que acontece. Antes das traduções da Bíblia, a gente tinha a igreja monopolizando todo o conhecimento. Então, quando a igreja estava no auge do seu poder, muitas pessoas não sabiam o que era pecado, o que não era, e o pecado era o que a igreja falava. Então, tipo assim, a pessoa ficava extremamente segura, às vezes ela ia ali para um julgamento sem saber que foi o crime que ela cometeu. Então, o que acontece? Quando a gente monopoliza, tipo assim, vocês não têm acesso ao conhecimento, vocês não têm acesso a onde está escrito a lei, o que vai ser proibido, o que não vai ser, você monopoliza sobre determinar o que não, o que é o que não é. E ninguém vai te contestar, porque ninguém vai estar com o negócio na mão para ler. Eu lembrei disso, achei interessante a analogia, porque eu acho que, para vocês verem, isso aconteceu aí na Idade Média, quando a igreja ainda era o poder dominante, e hoje está se repetindo ali, porque a gente fica à mercê sobre decisões de quem está no poder. Bom, acho que a gente já está acabando, só quero dar uma pincelada com relação a uma questão jurídica. Pode ser que pessoas que não são do mundo do direito não se interessem tanto, mas eu acho que vale a pena, até porque a gente vai sempre focar na questão jurídica. Eu separei algumas questões. Como eu falei, gente, em nenhum momento a lei foi omissa com relação a pessoa se responsabilizar pelo que ela falou. Pelo contrário, a gente vai ter aqui no Código Civil falando que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, causar dano ao outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E logo em seguida a gente vai ter que a pessoa que foi que recebeu o dano, ela tem o direito a receber uma indenização a título de danos morais, até mesmo materiais, e a pessoa vai ter que pagar aquilo para ela. Então não era algo que estava impune de qualquer responsabilidade, já estava em vigência. A gente pega aqui, isso é do Código Civil, nosso Código Civil é de 2002, entendeu? A gente tem a Constituição de 88, que já tinha, como eu falei no começo do podcast, justamente um artigo falando sobre a responsabilização de quem causar o dano. Então, é uma decisão que eu achei extremamente desnecessária, fora de competência, fora de hora. Eu não entendi, eu entendi, mas prefiro fingir que não. O porquê que essa decisão foi tomada, justamente esse tipo de decisão bem agora. Agora, com relação à questão penal. O que acontece? O nosso conceito analítico de crime, a gente vai ver que é um fato típico, antijurídico e culpável, certo? São esses três para configurar um crime. Sem um desses três, a pessoa não vai ser responsabilizada por crime nenhum. Então, o que acontece? Quando a gente fala qual que vai ser a responsabilidade da imprensa, a gente pega para fazer essa análise. A gente vai ter os crimes contra a honra, que é a calúnia, injúria e difamação. Então, vamos supor que o entrevistado ele comete o crime de calúnia contra um terceiro. Fala, olha, vamos supor que eu chego na frente da Rede Globo e estou sendo entrevistado, falo, olha, o Alex, ele cometeu um crime de roubo nessa última sexta-feira e teve 3 feridos. Não aconteceu isso claramente é um crime de calúnia.
Então, o que acontece? Eu vou responder por isso porque eu tinha consciência e vontade de fazer esse ato. O que eu falei, o meu ato foi típico, tem previsão na lei, foi antijurídico e foi culpável. Eu sou imputável, eu tenho todos os requisitos necessários para responder pelo crime. Agora, a imprensa que veiculou isso, eles tinham a intenção de que eu falasse tal coisa? Não vejo, certo? Então, o que acontece? Quando a gente vê a questão de não teve a intenção, não houve o dolo. Então, a gente pode ir para a parte da culpa, se foi um crime culposo, certo? O crime culposo, a gente vai ter se foi negligência, imprudência ou imperícia, certo? O que acontece? A decisão do STF, essa em específico, fala justamente o seguinte: quando o veículo de imprensa transmitia a notícia e na época era sabidamente falsa, eles têm que se responsabilizar. Perfeito. E qual que é a ideia? Olha, foi uma imperícia, uma negligência deles não ter pesquisado antes, não ter visto a fundo, consequentemente eles respondem, tem uma certa culpa com relação a isso. Mas aí o que acontece, gente? Crimes contra a reputação das pessoas, calúnia, difamação e injúria, não tem instituto culposo, ou seja, é atípico. Então, com relação ao âmbito penal, é totalmente fora, então realmente vai ser só nas vias cíveis, uma indenização cível, dano moral, dano material, se houver. Então, não é isso com relação à questão jurídica. Mais uma vez, essa decisão do STF pode ter um viés mais civilista. Os artigos que eu falei, para quem quiser ver, é o artigo 186, 188 e o 927 do Código Civil. Eles falam sobre ato ilícito e sobre a indenização. Não tinha essa decisão, com um pouco de contorcionismo. Como eu falei, não é necessário que o STF crie uma nova lei, mas fazendo interpretação de leis que já existem, um contorcionismo aqui e ali, eles conseguem fazer o que eles querem. Então, é isso. Eu não tenho mais nada a pontuar, Alex? Acho que é justamente isso. Até só para concluir, justamente com essa decisão, até foram chamadas para votação, que até tinha esquecido de pontuar, as associações, os sindicâncias, associações justamente da imprensa brasileira. Não vou lembrar as siglas aqui, até porque são enormes, mas justamente os presidentes dessas categorias, eles falaram, não, realmente, a responsabilidade está aí, a gente sabe, já está previsto. Só que o problema é a falta de parametrização. E um dos principais pontos levantados por esses presidentes das associações de imprensa foi justamente a questão da entrevista ao vivo, que principalmente não ficou justificado o que seria tomado por responsabilidade, o fato sabido, que não teria realmente como saber o que o entrevistado vai dizer. E justamente como o Kevin levantou, quando você tira a responsabilidade penal, você tira o fato dela a possibilidade dela ser aplicada, fica claro qual que é a intenção, a suposta intenção ali. É danificar o patrimônio. Numa empresa, uma empresa, ela depende do quê? De lucros para se manter. E com a imprensa não é diferente, ela não deixa de ser uma empresa. Só que a diferença é que o lucro dela não é um produto, é a divulgação de mídia. É a divulgação da notícia. E a partir do momento que você limita, ainda mais criando possibilidade de multa em cima dela, você cria um fato de uma questão meio de limitação do que ela pode falar. E só rebatendo para finalizar aí a minha inocência, digamos assim, a intenção não é meio que uma inocência, mas justamente fazer vocês pensarem. E justamente está aqui esse bate-papo, para levantar dois lados de uma notícia e levar todo mundo à reflexão. Eu nem sempre vou concordar com o Kevin, ele nem sempre vai concordar comigo, mas democracia é isso, gente. É a gente debater, conversar, diferente do que a gente vê muito por aí. Ele pensa diferente de mim, então vamos matar o coleguinha porque ele pensa diferente. Não é isso. É justamente levantar a discussão, trazer a discussão à tona e debater de forma, no mínimo, adulta. Entender que o cenário perfeito não existe. Por mais que a nossa legislação seria voltada para que isso fosse levado, a gente vê por históricos recentes e passados o que pode o que pode ser desenhado com essas decisões e até onde a gente pode chegar. Mas basta a gente tentar acreditar que o melhor vai ser feito. Então basta a gente torcer. É isso, tá? Então, resumindo,
não estamos falando que tal decisão vai ser isso, isso e aquilo, até mesmo como o Alex pontuou, com relação à transmissão ao vivo, com relação a outros meios de comunicação, como que fica. Como eu falei, foi só uma decisão, então muitas vezes você vai ter uma extrema dificuldade para abranger todos os casos com aquela decisão, visto que é necessário uma lei, justamente caso o Congresso veja que há necessidade, eles criam uma lei com maior abrangência. Então, o que a gente fez aqui foi só realmente trazer as hipóteses, quais são as problemáticas, o que pode trazer de ruim e de bom, e é isso. Finalizar agora, então? Exatamente. Então eu acho que desse bate-papo que a gente teve, da forma tentar ser descontraído, mas ao mesmo tempo trazer um questionamento sério, deixa também aí pra gente o que você achou, se você concorda, não concorda. Leia, entre nos links que a gente vai deixar, não se deixe alienar, justamente porque também a gente não somos donos da verdade. Então, corre atrás um pouco do assunto também e deixa sua opinião pra gente. Concorda, não Exato. discorda? Bora debater isso aí. Perfeito. Eu acho que isso aqui também é um dos objetivos aqui, pelo menos um dos meus, é justamente ter pessoas discutindo o assunto. O meu foco principal não é ensinar, mas sim abrir um espaço para discussão, por isso até o nome Zona Neutra. Futuramente a nossa ideia é trazer convidados, de preferência com ideias totalmente diferentes da nossa, justamente para conseguir conversar, mas sempre falando, olha, eu discordo por conta disso, como eu falei, a gente vai deixar os links para vocês verem da onde que a gente tirou as coisas, então caso vocês queiram fazer algum comentário, falar que a gente está errado, que tal coisa não é assim, deixa alguma fonte, deixa onde vocês viram, para a gente também poder pesquisar e realmente, se for o caso, a gente pode, até no próximo episódio, antes do começo do próximo tema, a gente fazer um adendo falando que realmente tal coisa, a gente se retrata sem problema nenhum, a gente não tem problema nenhum com isso, tá? Como a gente falou, é só realmente um espaço para discussão, então a gente não tem problema nenhum em falar que se a gente estava errado, se a gente fez uma análise equivocada, não tem problema nenhum. E também aproveitar, a gente vai postar algumas partes no Instagram, no TikTok e o vídeo completo no YouTube. Então, nessas 3 plataformas principais, a gente pode ver futuramente no Facebook, mas não sei se ainda vale a pena. No Kawaii. Bom, a gente vai vendo e aí em todas essas plataformas. Uma comunidade no Orkut também. Nossa senhora, no X, né, no antigo Twitter. Bom, mas todas Bem, essas plataformas que vocês verem que é um perfil oficial nosso, podem mandar um direct ou deixar até mesmo um comentário na publicação, dando ideias de um próximo tema, alguma decisão que vocês ficaram curiosos. E vão dando ideias, e é isso. exato, fica aí a ideia do projeto, justamente o nome de Zona Neutra, não porque a gente não quer posicionar a direita nem a esquerda, é justamente para criar um espaço onde todos possam debater, conversar sobre o assunto sem julgamento. Então, vem debater. Perfeito. Gente, é isso. Finalizar aqui, já dissemos tudo que era para ser dito. A gente está gravando no dia 24/12, era para ter gravado no dia de ontem, mas tivemos alguns outros probleminhas técnicos. Então, é isso. Até a próxima. A gente vai tentar fazer semanalmente, né, os vídeos e ao longo da semana colocar os cortes.